Boa noite. Boa noite.
de adorar ao Senhor já é culto, né? De partirmos para lá, para o local de adoração, já é culto. Quando nós estamos aqui, estamos conversando, estamos cumprimentando ao outro, já estamos em culto, e isso agrada muito o coração de Deus. E agora vamos fazer isso através dos louvores, louvores que exaltam o nome do nosso Deus. E esse primeiro louvor tem como título Se Eu Me Humilhar. Se eu me humilhar. Ele inicia falando que neste lugar a presença do nosso Deus é uma realidade. Você crê nisso? A presença do nosso Deus é uma realidade aqui entre nós. E de várias maneiras podemos sentir isso. Como eu já falei, através da comunhão com o nosso irmão, a alegria de ter comunhão com o nosso irmão já é a presença de Deus aqui nesse lugar. O fato de querermos estar aqui é a presença de Deus que nos atrai até aqui. Então vamos adorar ao Senhor com esse cântico e declarar: minha herança, o meu Senhor, minha colheita, minha porção, o meu Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Então convido você para ficar de pé e vamos cantar esse cântico e verdadeiramente nos humilhar perante o nosso Deus, que é uma realidade entre nós. Neste lugar tu és real. Declare: vou me entregar, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declare: mas vale o dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Novamente, nesse lugar tu és real, Senhor. Neste lugar tu és real. Se entregue, meu querido, ao Senhor. Vou me entregar totalmente. Se o teu toque abriu os olhos do meu coração, cante. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Cante bem forte: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer
conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos estar cantando: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor, tudo que eu tenho, Senhor, está guardado em ti. Cante: a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. De novo. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sim, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Que verdadeiramente essa mensagem a gente possa levar, que viver ao lado do Senhor, conhecer o Senhor, é melhor do que muitos prazeres, muitas coisas que o mundo faz aí. A verdadeira alegria está no Pai, amém? Ele é a nossa herança. Bem, meus irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor agora com o hino 449. Hino de número 449 do nosso cantor cristão. Ousados proclamai, né? Precisamos ter ousadia para proclamar a palavra do Senhor, a palavra de salvação àqueles perdidos mundo afora. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebeldes seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o bem. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a louvor por Cristo e o reino seu lutar. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer ao seu poder, ser firmes, persistimos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação,
o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó, crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a louvor, por Cristo e o reino seu lutar. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, o seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a louvor, por Cristo e o reino seu lutar. Amém. A ordem do mestre: proclamar a salvação, libertar o povo da escravidão com a palavra do Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Vamos cantar mais um hino nesse momento, e é um hino também que nós separamos para poder adorar ao Senhor também com a nossa fidelidade, ao nosso Deus, que muito tem feito em nossas vidas. Então, enquanto cantamos esse hino, os irmãos vão ter oportunidade de trazer dízimos e ofertas aqui, seja através do envelope ou através do QR Code que está aí no banco. Os irmãos vão ter essa oportunidade de adorar ao Senhor também com a fidelidade. Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, e procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de
Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmada em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Passo a palavra ao pastor nesse momento. Certamente vai orar pelas crianças, pelos dízimos. Fora. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Não estive com os irmãos na quinta, nem hoje pela manhã. Então agora retorno, cheio de alegria para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Quem sabe aí que a Argentina foi campeã do mundo? Levanta a mão. Ninguém sabe. Foi Espanha, todo mundo já sabe, né? Foi Espanha. Nossa, eu não sou contra argentino não, mas estava encostando muito, irmãos. Eles seriam tetra, não é isso? Estava encostando demais. Aí não, né? Aí não, poxa. Nós somos penta, isolado. Ainda que a nossa seleção esteja deixando a desejar, pela primeira vez fomos à Copa com um técnico que não era brasileiro, o que para mim já era um sinal de alerta. É ou não é, irmãos? Nada contra o técnico, ele tem uma integridade técnica muito boa, mas enfim, a seleção brasileira aí, sem um brasileiro como técnico, isso para mim foi algo complicado. Mas irmãos, apesar dos pesares, estamos juntos para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor, né? E alegres com a presença de alguns visitantes, Marco e Ayla, não é isso? Benjamin também presente. Tem um adolescente ali atrás, seu nome? Felipe, parente de alguém? Sobrinho da Gisele. Bom, seja bem-vindo, Felipe. Deus te abençoe. Aqui também temos algumas crianças ali bonitas, duas lindas. Oi? Não ouvi. Manu e Maitê. Que legal. Lá do condomínio ou parentes de vocês? Sobrinhas. Bom. Temos também ali a Laila, não é isso? Não, errei. Você é. Ué, e no colo? Temos duas Manuelas. Que legal. Isso aí. Temos também ali, o sogro, né? O pai da irmã Gabriela, a mãe e você. Sua sobrinha, que bom. Seu nome? Ana.
O nome do irmão, do pastor, não é isso? Onésio. Onésio. Pois é. O seu nome que eu ainda não gravei. O nome da sua esposa? Heloísa. Sejam bem-vindos. Que alegria termos os irmãos aqui. Ali ao lado da irmã Maria Rosa, que sempre está conosco, temos também uma irmã. Fabiana, irmã Fabiana, seja bem-vinda também. Deus abençoe. Sintam-se à vontade em nosso meio. Quero chamar as crianças aqui à frente. Tia Priscila vai conduzi-las. Vai ligar o ar, que hoje não está. Vai hoje, Benjamin? Ah, Benjamin tá mais animado, estava cantando com a força danada, que bonito. Isso aí, vamos orar, pedir ao Senhor. Olha que beleza, irmãos. Criançada bonita. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja abençoando as crianças e os adultos, não é isso, Noah? As crianças e os adultos. Vamos orar. Deus de amor, louvamos e engrandecemos o Teu nome, te agradecemos, acima de tudo, Pai, pela Tua presença neste lugar. Continue, Pai, cuidando de nós e nos direcionando. Te pedimos nesse momento pelas nossas crianças, abençoe os nossos pequeninos, que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Jesus fique muito clara através ali do ensinamento da tia Priscila e do apoio também da Maria. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando a elas, usando elas para a glorificação do Teu nome. Quanto a nós que vamos ficar aqui no templo, também te pedimos uma bênção especial. Fala-nos, ó Pai, através da Tua palavra, e eu quero me colocar, Senhor, como Teu instrumento também. Tudo isso nós te pedimos, nome doce e precioso do nosso Mestre, Senhor Jesus. Amém, Pai. Isso aí, galera. Tá feliz, Benjamin, que a Espanha ganhou? Mais ou menos, né? Melhor se fosse o Brasil, né? Mas como mereceu perder? Ih, cara, você tá muito rebelde. Eu concordo com você. O Brasil estava jogando muito mal. O critério dele, irmãos, não é nacionalista. É justo, ele está sendo justo. Né? E está certo. Irmãos, peço oração por algumas pessoas. O irmão William está lá na UPA, não é isso? A irmã Lucy também está com a pressão arterial alterada, mandou mensagem. Vamos continuar orando pela irmã Lúcia também, não é isso? Ainda com seu problema no joelho. E peço também orações pelo pastor Robson. O pastor Robson foi internado, né, do HC Lagos. E a palavra do médico foi que ele foi internado para um maior conforto. Vocês entendem isso, né? Já entenderam, né? Pois é, irmãos, ele está mesmo, né, aos olhos dos homens, caminhando para a morte. E foi para o hospital para ter ali um pouco mais de dignidade, digamos assim, tá? Esse é o diagnóstico dos médicos, esse é o olhar dos homens. O olhar de Deus pode ser diferente. Então nós vamos orar, pedir a Deus por isso, né? Então eu quero alterar um pouco a nossa liturgia de domingo à noite e quero fazer um momento de oração. Quero convidar a irmã Lucimere, vem cá, irmã Lucimere, por favor, fazer essa oração, pedir ao Senhor que esteja cuidando dos nossos irmãos aqui da igreja que estão enfermos e também cuidando do pastor Robson, da Amanda, do Daniel e da Esther, né, da família que está vivendo um momento muito difícil, irmãos, muito difícil. Eu falei para os irmãos que na quarta passada eu fiz uma visita a ele, não fiquei feliz com o que vi, tá? A gente chega com um ânimo alegre, né, para tentar levantar, mas ele não está bem, não conseguiu nem levantar da cama. A parte branca dos olhos bem amarela, né? Então já demonstrando ali algum problema no fígado, né? E é isso, né? Vamos pedir a intervenção do Senhor, só Ele mesmo para poder alterar esse quadro do pastor Robson. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Deus nesta noite, pela oportunidade de nos estar em casa. Obrigado, Pai. Neste momento, Deus, com o povo de Cristo, Pai, nós glorificamos e exaltamos, entendemos a querido da nossa dedicação, da nossa mente, sabemos, ó Deus, que somos pecadores, mas é no nome de Jesus,
Deus, nós estamos na tua presença. Amém, Pai. Neste momento, ó Pai, oração. Deus, nossos irmãos e filhos. O Senhor sabe, meu Pai querido, que os homens muitas vezes não é possível. É algo real. Mas para o Senhor, Deus não existe. Ó Pai, nós entregamos diante do Senhor, pelo pastor nosso. O Senhor sabe bem, ó Deus, como está o teu servo, que ele está precisando neste momento. Nós pedimos a Ti, ó Deus, a cura, que é o que vai do nosso coração. Mas o Senhor sabe, ó Deus, o que é melhor para o teu servo. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, através do pastor, do apóstolo Paulo, que nós muitas vezes ansiamos por estar contigo. Mas também, Pai, sabemos da nossa responsabilidade. Amém. Estamos nós pedimos que o Senhor usa nesse momento de tratamento. Cuida assim, ó Deus, tem misericórdia, Pai. Serva, abençoa, Deus, Amanda, Esther, Daniel, todas as famílias. Nos abraça neste momento, Pai, para que eles sintam a tua presença. Entendam, ó Deus amado, a tua obra a ser realizada no seio dessa família. Tem misericórdia, Pai. Pedimos pelo nosso bom dia, Deus, que está ali na vida hospital. Neste momento, a Deus, abençoe ali todo o tratamento, todo, Deus, o medicamento, procedimentos médicos. Pai, o momento do Senhor melhora neste momento. Depois a tua, Deus, o teu servo também receba, Deus, a tua bênção nesta hora, justamente ali com a sua esposa. Fortalece a tua serva também, cuida dela. A coragem, Deus, vem como Deus auxilia. Pedimos também por ela, Pai, para que o Senhor possa estar cuidando, meu Senhor, dessa pressão descontrolada, que a tua serva também possa receber neste momento, Deus, o refrigério, Pai. Amém, Deus. Amém. Deus, entregamos a Ti cada dia, meu Senhor, hospitalizados ou não, porque sabemos que é na Tuas mãos, Deus, nós encontramos a cura, Pai. É verdade, a cura física e espiritual. Amém, Pai. E sabemos, ó Deus, que há melhor. Amém. Amém. Um poder de noite na vida de cada um. E neste momento, ó Deus, está passando neste momento de dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, porque somente no Senhor nós temos a solução para os nossos problemas. Tenha misericórdia de nós. Continua, Pai, falando aos nossos corações. Usa o pastor João, mas, ó Deus, na instrumentalidade, Pai, da tua palavra, para que nós saímos desta casa, Deus, com consciência de que nós estamos aqui, ó Deus, para te glorificar e te exaltar. Principalmente, ó Deus, para servir ao Senhor contigo. Amém, E essa, Deus, é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Aí, meu irmão. Estava pensando em fazer. Os irmãos, eu não lembrei a tempo, mas estejamos orando também pela irmã Nélia, né? A irmã Nélia está em uma batalha, descobrindo aí uma labirintite, tentando acertar a questão do remédio. Então, estejamos orando por ela também, tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 13 ao verso 38. Texto extenso, 25 versículos, mas nós vamos, pela graça do Senhor, vencê-los hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, até o 38. Tem algum WhatsApp aberto aí, o computador? Não? Que pena. Tinha que ter visto antes, né? Para mandar a ideia-chave. Não tem problema não. Vamos dar sequência, meus irmãos, ao sermonário, a igreja que queremos ser, sermões expositivos em Atos dos Apóstolos. Já chegamos agora no capítulo 20. No capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia,
porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vós, que cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porquanto eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Porquanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Sempre trago, meus irmãos, um verso rimando, tentando trazer toda a ideia, o que chama de grande ideia, ou ideia-chave, ideia-resumo, de toda a pregação. E a ideia-chave, ideia-resumo, é o serviço que Paulo, com zelo, entregou em Mileto aos anciãos, ele então relatou. E com Cristo no centro, a vida lhe deu, e um legado de obras para nós floresceu. Eu vou repetir. O serviço que Paulo, com zelo, entregou em Mileto aos anciãos, ele então relatou. Com Cristo no centro, a vida lhe deu, e um legado de obras para nós floresceu. Na perícope anterior, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 7 ao 12, nós vimos ali um evento extraordinário em Troade. Paulo estava com a igreja reunida no cenáculo, ou seja, no terceiro andar de uma casa tipicamente romana, e algo aconteceu. Um jovem que ficava na janela, que estava na janela, dormiu, caiu e morreu. Paulo, então, diz o texto que Paulo se alongou, né? Ele foi até meia-noite pregando, o culto estava bom, irmãos. O culto estava bom. E então, o poder de Deus se manifesta ali, em que Eutico, esse jovem que caiu da janela, é então ressuscitado. Isso demonstrou para nós a urgência da mensagem do Evangelho, a necessidade da pregação do Evangelho e o poder revivificador
do Senhor Jesus, que continua ressuscitando dorminhocos ainda hoje. Vimos isso na mensagem anterior. Paulo então continua, meus irmãos, na sua terceira viagem missionária. Agora, passando ali por Açores, não é isso? A primeira parte ali dá uma descrição bem pormenorizada de todo o caminho que o apóstolo fez. A verdade, meus irmãos, é que Paulo está geograficamente ali na Ásia Menor e na Grécia e movendo-se de Troade em direção a Jerusalém, onde o texto diz que ele desejava passar a festa de Pentecoste. Culturalmente, nós estamos aqui dentro do mundo greco-romano, que já havíamos falado anteriormente. Na cidade de Éfeso, Paulo manda ali de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Então, estamos ali diante do centro da idolatria, não é isso? Do comércio, da vida pujante, da vida corrida. E essa idolatria exercitada a tal da deusa Ártemis. Os irmãos lembram de mensagens anteriores em que eles gritavam, não é isso? Grande é Ártemis dos Éfesos. E que com isso queriam ali processar, né, procurar os procônsules da cidade, querendo processar os crentes. Religiosamente falando, meus irmãos, Paulo continua a enfrentar a oposição judaica e também a hostilidade pagã das pessoas que não eram judeus, mas também não confessavam a Cristo. Mas o foco de Paulo é a edificação da igreja. Apesar dessa grande oposição, Paulo continua focado aqui na edificação da igreja de Jesus. Eu quero caminhar com os irmãos nesse texto e identificar aqui aplicações devocionais, o que nós podemos trazer para a nossa realidade hoje. O que vivenciou a igreja de Jesus outrora, no seu primeiro momento, e o que a igreja de Jesus hoje, reunida aqui na Fazendinha, deve experimentar diante de um texto como esse. Do verso 13 ao verso 16, nós vemos ali Lucas se enquadrando, se colocando na narrativa. Observe, ele está falando na primeira pessoa do plural, não é isso? Nós, porém, prosseguimos, então ele se inclui na narrativa, e ele dá ali toda a jornada logística de Paulo, tudo que Paulo fez, como que os companheiros de Paulo se movimentaram, e eles foram navegando, não é isso? E Paulo foi por terra. Isso é dito ali no verso 13 de uma forma muito clara. Lucas, então, narra à igreja tudo aquilo que foi feito, passo a passo, que os discípulos de Jesus fizeram. Vimos no verso 13 que os discípulos, os companheiros de Paulo, foram de barco, mas Paulo foi por terra. O texto diz ali, né, que ele foi por terra e ele foi sozinho. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o tempo de solitude, ela é importante para o servo do Senhor. Mas, pastor, em perícopes anteriores, o Senhor ressaltou a necessidade de vivermos em comunidade. Foi ou não foi? Narramos aqui vários nomes difíceis pra caramba, não é isso? De pessoas que Lucas fez questão de pontuar, dizendo que eram companheiros de Paulo. E Paulo, sim, vivia na coletividade. Mas a solitude, meus irmãos, ela faz parte da vida cristã. Nós precisamos caminhar com Cristo e muitas das vezes essa caminhada se dá solitariamente. Obviamente que isso não exclui os momentos de reunião, esses momentos em que estamos aqui, que são cruciais, são importantes. Não podemos perder esse costume. O escritor aos Hebreus nos orienta. Mas a profunda comunhão com o Senhor Jesus, ela é conquistada em momentos individuais. E nós precisamos valorizar esses momentos. João Batista, meus irmãos, o profeta que preparou o caminho do Senhor Jesus, ele caminhava pelo deserto. Ele caminhava pelo deserto. Horatius Bonar, um pastor da igreja presbiteriana do século XVII, ele tem um livro muito legal. Diogo tem esse livro, não tem? Já dei para você, Diogo? Um recado para ganhadores de almas? Dei esse livro de Diogo, um opúsculo, irmãos. E ele diz assim no seu livro: para crescer na graça, precisamos estar muito sozinhos.
Não é na sociedade que a alma cresce com mais vigor. Em uma única hora silenciosa de oração, ela frequentemente fará mais progresso do que em dias de companhia com outros. É no deserto que o orvalho cai com mais frescor e o ar é mais puro. Ele enaltece, então, essa necessidade do servo do Senhor de caminhar com Cristo em momentos solitários de contemplação da palavra, de exercício da oração. E Paulo, então, faz isso. Coloca os seus companheiros para irem de navio e ele vai sozinho por terra. Simon Kistemaker, ele diz: a decisão de Paulo de viajar a pé de Troade a Assos permitiu-lhe um tempo precioso de meditação pessoal, essencial para o líder que está prestes a enfrentar grandes provações. Então, esse momento de preparação sozinho foi importante para que Paulo se preparasse para a oposição que viria. E nos traz à memória, meus irmãos, o que Jesus fez. Os 40 dias de Jesus no deserto, que iniciaram ali o seu ministério público. Jesus, 40 dias no deserto, ali foi tentado por Satanás, não é isso? Diz o texto que ele teve fome, então ele exercitou ali um jejum, que era comum para um judeu fazer, jejum e oração. Aquele momento ali solitário antecedeu o início do seu ministério público. Então, devemos também valorizar esses momentos. A pressa, meus irmãos, de Paulo de chegar a Jerusalém mostra-nos, né, a diligência de quem está comprometido com a brevidade do seu tempo. Paulo queria remir o tempo, não é isso? Não é essa a orientação que ele dá a Timóteo? Né? Aproveitando as oportunidades. Então, a pressa dele chegar a Jerusalém era para não perder o foco com coisas diferentes, com coisas que não importavam. E a ideia aqui, meus irmãos, é justamente de um corredor, de uma maratona, e vai chegando o final da maratona, ele já está cansado, mas ele não pode se perder com a plateia que está ao seu entorno. Ele não pode se distrair com o próprio cansaço, com a dor física. O foco dele é o ponto de chegada. E ele precisa olhar para frente. Assim também, meus irmãos, devemos fazer na caminhada cristã. Temos um foco, precisamos remir o tempo. Charles Spurgeon dizia que o serviço de Cristo é um privilégio, não um fardo. Se ele nos dá uma carga para carregar, ele também nos dá ombros fortes para suportá-la. Esse é o serviço do Senhor. Do verso 17 ao verso 35, nós temos ali Paulo prestando contas aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso. E prestação de contas, meus irmãos, é um dos itens ali do quê? Vocês lembram? Hein? Vocês não vão falar para mim, não? Poxa, eu pensei que estava na ponta da língua. Eu tenho que lembrar mais a vocês, né? O discipulado, não é isso? O relacionamento discipulador. Nós temos ali a prestação de contas ou a solicitação de contas. Vocês se lembram daquele acróstico raízes, não é isso? Raízes. R, relacionar-se. A, acolher ou agregar. E interceder. Z, zelo pela pessoa. E, ensinar o evangelho. S, solicitação de contas. Não é isso? Então, Paulo de ponte própria, né, espontaneamente, ele chama as pessoas ali, os líderes da igreja, e começa, então, a prestar contas. Uma atitude, meus irmãos, que denota transparência e humildade, porque ele era o apóstolo. Talvez, se ele tivesse um pensamento arrogante, ele pensaria que não deveria prestar contas a ninguém, só ao Senhor Jesus. Mas ele chama ali os presbíteros e começa a falar sobre o que estava fazendo e sobre como estava a sua vida. E diz o texto que lágrimas, né, e provações são narradas, mas que ele também não omitiu o conselho do Senhor.
Em momento algum, ele sonegou a palavra de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, sempre apresentar o conselho do Senhor, ainda que não seja aquilo que as pessoas queiram ouvir, ainda que não venha a massagear os egos, mas nós precisamos apresentar o conselho do Senhor. E ele diz ainda que a sua vida não tinha valor, que o que tinha valor para ele é cumprir o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Naquele texto ali no verso 24, que é muito conhecido de todos nós. Paulo demonstra, meus irmãos, a integridade que ele tinha tanto no secreto quanto no público. Ele diz, olha, eu não cansei de ensinar publicamente e de casa em casa. Aquilo que eu falava em público, eu também falava no secreto, eu falava nas casas. Paulo demonstra ali também o valor do sangue de Jesus. Ele fala, olha, eu não cobicei entre vocês nem prata nem ouro. Meu assunto era com o sangue de Jesus. Era esse o que eu queria passar para vocês. Paulo fala também sobre o zelo que ele teve pelo rebanho. Fala sobre a generosidade. Melhor é dar do que receber. Aliás, interessante que ele diz que essas são palavras de Jesus. E Paulo não caminhou com Jesus, né? Os irmãos verem como que Paulo também era discipulado, aprendia sobre o Senhor Jesus com os demais apóstolos. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de doação, é uma vida de entrega. Jesus, ele diz isso, né? Ele diz, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. A ideia aqui, meus irmãos, é o apóstolo Paulo como um administrador fiel que chega com os livros contábeis sem uma única rasura. Algumas manchas de lágrimas, o texto diz isso, né? De lágrimas, mas escrita com a tinta da fidelidade à sua missão. Paulo chega, meus irmãos, sem arrependimento. E ele fala, o que eu tinha que fazer eu fiz. O que precisava ser feito eu fiz. Eu não tenho nenhum arrependimento. Na música secular dos Titãs, Epitáfio, é uma música que muita gente conhece, né? E o cantor diz, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. A música é um lamento sobre aquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. O cristão, meus irmãos, ele não pode guardar esse lamento. O que precisa ser feito, deve ser feito. O que precisa ser feito, tem que ser feito agora. Devemos aproveitar o hoje. Não temos ingerência sobre o passado. Também não temos ingerência sobre o futuro. O que podemos fazer é agora. Precisamos investir agora. O cristão, meus irmãos, não vive para lamentar o passado, mas para investir o presente no reino de Deus. Precisamos fazer agora. O que temos que fazer agora. Sêneca, advogado, filósofo estoico, contemporâneo de Jesus, ele dizia, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito tempo. A questão não é que nós temos pouco tempo, a questão é que nós perdemos demais. Ainda que tenhamos pouco tempo, nós desperdiçamos esse pouco tempo que temos. Então, o nosso foco tem que mudar. O tempo que estou perdendo. Não. Como que eu posso melhorar, otimizar o meu tempo para o reino do Senhor? Charles Spurgeon, comentando o verso 24, ele disse, né, um evangelho que não vale a pena morrer por ele, certamente não vale a pena viver por ele. Se não vale a pena morrer pelo evangelho, não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Tá? John Stott, também falando sobre esse texto, né, em que Paulo discursa ali para os presbíteros de Éfeso, ele diz, o discurso de Paulo em Mileto é um padrão ouro para a liderança eclesiástica, onde a autoridade é exercida através do exemplo de sofrimento e de integridade. Do verso 36 ao verso 38, meus irmãos, nós temos ali a despedida de Paulo. Paulo exercendo ali a sua despedida, mas dizendo, olha,
Eu vou, mas eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando. Eu sei que cadeias, açoites, perseguições me aguardam, mas eu continuarei trabalhando. Ele deixa isso muito claro. É uma despedida carregada de emoção, como toda despedida. Eles se ajoelham, eles oram, tá? Ficam ali comovidos pelo fato de não se verem mais, mas trata-se de um envio. Era um envio de um missionário. Não era um fim, mas o envio de um missionário para mais trabalho, para mais conquistas para o reino do Senhor. Paulo segue para o sofrimento em Jerusalém e Roma. E os presbíteros seguem para o cuidado do rebanho sob a ameaça de líderes, ou melhor, de lobos cruéis. O texto fala sobre isso, né? O texto fala sobre isso. É interessante, meus irmãos, que na ascensão de Jesus foi ali uma despedida física, né? As pessoas ficaram olhando e então a advertência dele: por que vocês estão olhando para o céu? O momento é para vocês trabalharem. Não é um adeus, mas é um até breve. Jesus vai voltar. Ele vai buscar a igreja. Então isso, meus irmãos, deve nos motivar a trabalhar cada vez mais, a investir o nosso tempo na senda do Senhor. Na música secular, Diana Vilela Trembala, ela diz: é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. A música é melancólica, né? Ela vem, é melancólica, está falando sobre a despedida, né? Sobre uma pessoa que deixa a família e vai para um lugar, né? Mas em algum lugar alguém zela por você. A vida do cristão, meus irmãos, é diferente, porque não é em algum lugar alguém zela por você. É em todos os lugares. Cristo zela por nós. Ele prometeu nos acompanhar. Então, ainda que Paulo esteja se despedindo, ainda que a emoção tome conta ali da situação, eles tinham a certeza que o mesmo Deus que envia é o Deus que a acompanha. E o Deus que manda os presbíteros de Éfeso ficarem, ele também cuida da igreja de Jesus que permanece ali. É uma promessa de presença contínua do Senhor Jesus. O discurso de Paulo, meus irmãos, em Mileto, é um confronto. Nós somos confrontados com o padrão de Cristo Jesus. Paulo não pregou a si mesmo, mas ele pregou a Cristo crucificado e ressurgido. Ele não procurou ouro nem prata, mas ele pregou o sangue do Cordeiro. As perguntas que faço são: como temos investido o nosso tempo? Nossa caminhada tem sido marcada pela diligência ou pela distração? Temos focado no reino do Senhor? Temos investido o nosso tempo em toda e qualquer situação que aparece? Ou as telas têm nos distraído? Os problemas têm nos distraído? As circunstâncias da vida têm nos tirado o foco? Se o Senhor Jesus nos chamasse hoje para prestar contas, o que Ele encontraria em nossas mãos? Lágrimas de serviço ou mãos vazias de egoísmo? A resposta, meus irmãos, é individual, mas é necessária. Precisamos encarar essa realidade. Lágrimas de serviço, como o apóstolo Paulo, ou mãos vazias, porque investimos a nossa vida naquilo que era nosso e não do Senhor. Estamos prontos para dizer adeus ao nosso conforto em nome de um serviço maior? Estamos prontos para isso? Ou a nossa vida tem sido boa demais para respondermos afirmativamente a essa palavra? Que Jesus Cristo seja, meus irmãos, o centro e o único fim de todo o nosso ministério aqui terreno. O serviço que Paulo com zelo entregou em Mileto aos anciãos, ele então relatou. Com Cristo no centro, a vida ele deu e um legado de obras para nós floresceu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que esse exemplo do apóstolo Paulo possa encontrar eco em nossas vidas e venhamos a investir as nossas vidas no reino do Senhor. Amém? Amém.
Temos uma música, Jailson, para encerrarmos. Vamos então cantar, meus irmãos, uma boa semana a todos. Aqueles que torciam para a Argentina, o meu lamento, que não é profundo, porque eu realmente não queria que a Argentina ganhasse. Amo os hermanos, mas no futebol é essa rivalidade, não tem jeito, né? Uma boa semana, meus irmãos, e Deus nos abençoe até quinta-feira, se Deus permitir. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. Estamos partindo aí para mais uma semana, né? Começando hoje, mas semana que certamente será de lutas, mas muitas vitórias, amém? Amém. E a mensagem, né, para nós enfrentarmos a semana é de nada temer, que o Senhor está conosco, amém? Ainda que o mar seja revolto, o nosso Deus ali está conosco para acalmar o mar e nos fazer atravessar com segurança. Então, cantemos esse cântico e possamos ir para mais uma semana confiados no potente mão do nosso Deus sobre nossa vida. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Declare, seu amor brilhará sempre. Sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo Deus é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso descansar em Deus. Novamente, se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso descansar. Só as vozes declarando, nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo.
amigo, tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em ti. Nada perderei com esse ar, nada perderei. Eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo, tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar. Sua voz acalma o mar, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém, querido? Encerra esse culto aí desejando uma boa semana ao teu irmão. Diga a ele que confie em Deus, que vai em segurança para casa e teremos uma semana abençoada no nosso Deus.